O registro número 412 do 3º Batalhão de Voluntários da Pátria deveria ser uma prova de honra. No papel amarelado pelo tempo, guardado em um arquivo que cheira a mofo e impunidade, o nome de Teodoro de Alencar aparece com destaque. Ele era o herdeiro legítimo das terras de Passo Fundo, o filho do homem que ditava as leis na região. Mas se você observar esse documento sob a luz certa, a farsa começa a sangrar diante dos seus olhos. Percebe-se a fibra do pergaminho raspada por uma lâmina cega, um trabalho feito às pressas, no escuro de um gabinete. Por cima da fraude, uma caligrafia nervosa anotou um único nome: Bento. Não havia sobrenome, não havia árvore genealógica, não havia nada além de 5 letras. Era a marca de uma mercadoria humana entregue ao Estado para morrer no lugar de um covarde que não suportava o cheiro da pólvora. Aqui do Brasil, investigamos como esse nome rasurado se tornou o maior escândalo militar de 1866, um segredo enterrado em valas comuns sob o barro paraguaio, que agora emerge das sombras para cobrar sua dívida de sangue. O que os arquivos oficiais tentaram apagar, o destino fez questão de registrar na memória da terra. E a terra, como sabemos, nunca esquece onde o sangue foi derramado. Antes de continuar essa investigação sobre a farsa que abalou o Império, peço que você se inscreva no canal. Estamos resgatando as verdades que o tempo tentou silenciar, e sua presença é fundamental para que essas histórias de justiça não sejam esquecidas. Acompanhe este relato até o fim, pois o que Bento descobriu no fronte mudaria para sempre o destino da família Alencar. Bento não era um soldado comum, embora o sistema o visse apenas como um número descartável. Antes de ser acorrentado e enviado para o inferno, ele era o braço direito silencioso do coronel Tristão de Alencar. Nas vastas fazendas do Rio Grande, Bento possuía o que os oficiais chamariam mais tarde de memória de agrimensor. Ele não apenas via a terra, ele a compreendia em seus detalhes mais íntimos e perigosos. Ele conhecia a inclinação exata de cada colina, a densidade exata do barro após a chuva e o alcance preciso do vento nos vales. Enquanto o jovem Teodoro de Alencar gastava o dinheiro do pai em salões luxuosos, Bento demarcava as fronteiras que sustentavam a fortuna da família. Ele era o gênio invisível por trás dos mapas da fazenda, o homem que sabia onde a terra era firme e onde ela engoliria um invasor. Mas em 1866, o dever patriótico bateu à porta da Casa Grande e o coronel Tristão sentiu o frio da morte. O recrutamento forçado para a Guerra do Paraguai não poupava nem mesmo os herdeiros, a menos que houvesse uma troca. E para o coronel, a vida de Bento era o preço perfeito para comprar a segurança de seu filho legítimo. O Estado aceitou a troca em um silêncio cúmplice, selado por um aperto de mãos e uma promessa de silêncio eterno. O sistema acreditou que Bento seria apenas mais um corpo para preencher a cota de recrutamento, um escudo de carne para proteger os interesses da elite. Ele foi enviado ao fronte, sob a identidade roubada de Teodoro, carregando no peito o nome do homem que o escravizava. Para o comando militar, aquele homem negro era Teodoro de Alencar. Para o coronel, ele já era um homem morto antes mesmo de disparar o primeiro tiro. A viagem para o sul foi um prelúdio do pesadelo que o aguardava nas bacias dos rios Paraná e Paraguai. Bento foi jogado no porão de um vapor, sentindo o balanço das águas e o peso das correntes, que agora tinham um novo propósito. Ele não era mais o agrimensor da fazenda, era um voluntário da pátria, por força do chicote e da fraude documental. O destino o levava para um lugar onde os títulos de nobreza não valiam o papel em que eram escritos. Ao chegar ao acampamento, o cheiro de morte e doença era onipresente, uma mistura de pólvora, suor e desespero. Bento observava os oficiais, homens que ostentavam medalhas, mas que não sabiam ler o terreno à sua volta. Ele via o medo nos olhos dos soldados e a incompetência tática que custava centenas de vidas em ataques mal planejados. Foi nesse cenário de caos que o antigo escravo começou a desenhar sua própria sobrevivência. Nas trincheiras de Curupaiti, o solo não era apenas barro, era uma armadilha que Bento sabia como desarmar. Enquanto os outros se escondiam dos projéteis,
Ele estudava as linhas de visão e a acústica dos disparos inimigos. Ele percebeu que a guerra não seria vencida pela força bruta, mas pela inteligência que o coronel Tristão sempre tentou subestimar. Bento começou a notar padrões que ninguém mais via, transformando o medo em uma ferramenta de precisão. Enquanto isso, na vila de Passo Fundo, o verdadeiro Teodoro de Alencar bebia conhaque e celebrava sua suposta bravura. Cartas falsas chegavam à capital, descrevendo atos heróicos que Teodoro jamais teria coragem de realizar. A sociedade aplaudia o herdeiro patriota, ignorando que cada elogio era uma bofetada na face da verdade. O coronel sorria, acreditando que o segredo estava seguro sob o solo paraguaio. Mas Bento não morreu conforme o plano do coronel. Pelo contrário, ele começou a liderar incursões noturnas que desafiavam a lógica militar da época. Ele movia seu destacamento por caminhos que os mapas oficiais, mal desenhados por cartógrafos de gabinete, simplesmente ignoravam. Em pouco menos de 2 anos, ele deixou de ser um cativo invisível para se tornar um líder de guerra indispensável para a sobrevivência de seus pares. Sua habilidade como agrimensor permitiu que ele calculasse trajetórias e identificasse pontos cegos na artilharia inimiga. Ele salvou um destacamento inteiro de uma emboscada mortal no Chaco, movendo os homens através de um banhado que todos julgavam intransponível. Naquela noite, sob a lua pálida, os soldados pararam de olhar para a cor da sua pele e começaram a olhar para a direção que ele apontava. O respeito conquistado no calor da batalha era algo que nenhum documento de posse poderia comprar. Oficiais de carreira, homens que haviam estudado em academias militares, começaram a consultar o soldado Teodoro, antes de qualquer movimentação importante. Eles não sabiam que estavam seguindo as ordens de um homem que legalmente nem sequer possuía o próprio nome. Bento estava se tornando uma lenda, e cada vitória era um prego no caixão do segredo do coronel. O ápice dessa transformação ocorreu quando ele recebeu uma condecoração informal no campo de batalha. Um general, impressionado com a audácia de Bento em uma missão de reconhecimento, retirou a própria medalha de prata e a prendeu na farda esfarrapada do soldado. O general ignorava que aquele homem, tecnicamente, era um fantasma jurídico, uma fraude militar sustentada pela ganância de um latifundiário. Bento segurou a medalha fria entre os dedos e sentiu pela primeira vez que tinha algo que o coronel jamais poderia tirar: a prova de sua existência. Aquela peça de metal não era apenas uma honraria, era uma arma que ele levaria de volta para o Brasil. Ele sabia que, se sobrevivesse à guerra, teria que enfrentar uma batalha ainda mais perigosa contra aqueles que o enviaram para morrer. Mas o triunfo de Bento foi, ironicamente, sua sentença de morte aos olhos de quem o traiu. Quando a notícia das proezas do soldado Teodoro começou a cruzar a fronteira, o coronel Tristão de Alencar sentiu o chão tremer sob seus pés. Se aquele homem voltasse vivo, a farsa seria revelada diante de toda a província. A medalha de prata não seria um orgulho para a família, mas a prova cabal de um crime contra o Estado e contra a honra militar. O coronel não podia permitir que a verdade desembarcasse no porto. Ele começou a preparar o que chamou de comissão de recepção, mas que na verdade era um esquadrão de execução. Ele não usaria soldados regulares, mas homens que viviam nas sombras da lei, especialistas em fazer pessoas desaparecerem sem deixar vestígios. O herói de guerra estava voltando para casa, mas não sabia que o maior perigo não estava mais nas trincheiras inimigas. A emboscada foi planejada para acontecer na Estrada Real, em um trecho onde a mata é tão densa que sufoca qualquer pedido de socorro. O plano era simples e brutal: executar Bento, queimar seus documentos e enterrar a medalha de prata no fundo de um banhado fétido. O coronel queria dar o exemplo, reafirmando que nenhuma bravura no campo de batalha poderia mudar a hierarquia cruel do engenho. Inscreva-se no canal agora para não perder a continuação desta caçada humana. Estamos prestes a entrar no momento em que o agrimensor se torna o caçador, e o coronel descobre que não se pode enterrar um homem que já sobreviveu ao inferno. Deixe seu comentário dizendo de qual parte do Brasil você está acompanhando esta investigação sobre a coragem de Bento. O coronel Tristão reuniu 5 homens para essa tarefa suja.
Eram caçadores de recompensas veteranos, homens que haviam servido na Guarda Nacional e eram conhecidos por não deixarem rastros ou testemunhas. Eles conheciam as rotas de fuga e os esconderijos da região, mas cometeram um erro fatal que custaria caro a todos eles. Eles esqueceram que Bento não era mais o homem que apenas obedecia ordens na fazenda. Bento agora era um veterano de uma das guerras mais sangrentas da história da América Latina. Ele via o terreno não como uma rota de passagem, mas como um tabuleiro de vida ou morte. Ele sabia ler os sinais da floresta, o silêncio dos pássaros e a vibração do solo sob os pés dos cavalos. Quando os 5 mercenários fecharam o cerco na névoa da manhã, eles não encontraram um ex-escravo assustado. Eles encontraram um fantasma que dominava as sombras e que conhecia cada fraqueza daquela estrada melhor do que os próprios construtores. O primeiro sinal de que algo estava errado foi um som metálico, quase imperceptível, que ecoou entre as árvores. Era o som do passado de Bento colidindo com o presente violento do coronel. E naquele momento, os caçadores perceberam que não eram eles que estavam caçando. A tensão na estrada real atingiu um ponto de ruptura, e o silêncio da mata se tornou uma arma nas mãos de Bento. Ele estava pronto para mostrar ao coronel que o sangue derramado no Paraguai tinha dado a ele uma autoridade que nenhum papel rasurado poderia apagar. A caçada havia começado, mas o alvo já havia desaparecido entre as sombras do terreno que ele mesmo havia demarcado anos antes. O que aconteceu naqueles minutos de terror mudaria para sempre a história de Passo Fundo e deixaria o coronel Tristão de Alencar diante do seu pior pesadelo. Bento não estava apenas lutando por sua vida. Ele estava lutando para que seu nome real fosse finalmente escrito com a tinta da justiça. A farsa estava prestes a cair, e o preço seria cobrado em moeda de medo. Mas o que Bento não sabia é que o coronel guardava um último segredo, um documento que poderia anular até mesmo a sua bravura no campo de batalha. O confronto final não seria apenas físico, mas uma guerra de nervos, onde qualquer erro seria fatal. O herói sem nome estava a poucos passos da sua liberdade ou da sua cova definitiva. O que ele encontraria no final daquela estrada? A estrada real, naquele trecho que corta a densa Mata Atlântica, não era apenas um caminho de terra. Era um corredor de sombras onde o destino de Bento seria selado com chumbo ou com silêncio. Os 5 caçadores de recompensas, contratados pelo coronel Tristão, avançavam com a confiança de quem já havia caçado muitos homens. Eles conheciam o cheiro do medo, mas não sabiam que a floresta estava prestes a lhes ensinar uma lição de guerra. O ar estava pesado, carregado com a umidade que precede uma tempestade de verão no interior do Brasil. Bento observava tudo de um ponto elevado, oculto pela folhagem que ele mesmo aprendera a ler como se fosse um livro. Ele não via apenas 5 homens armados, ele via 5 alvos que ignoravam a topografia do terreno. O agrimensor que existia em Bento calculava ângulos de tiro e rotas de fuga, enquanto o veterano de Curupaiti preparava a primeira armadilha. A primeira dificuldade surgiu com a chuva fina que começou a cair, tornando o solo escorregadio e camuflando os sons da mata. Para um fugitivo comum, o barro seria um inimigo, um rastro óbvio para os cães e para os rastreadores do coronel. Mas Bento não era um fugitivo. Ele era um estrategista que transformava cada obstáculo em uma vantagem tática. Ele sabia que o pânico dos caçadores começaria quando eles percebessem que o rastro que seguiam era, na verdade, um convite para o abismo. Um dos mercenários, um homem de cicatrizes profundas chamado Jesuíno, sentiu um arrepio que não vinha do frio da chuva. Ele era um veterano da Guarda Nacional, acostumado a lidar com revoltas e capturas em campos abertos, mas aquela mata parecia se fechar sobre eles de uma forma antinatural, como se o terreno estivesse protegendo Bento. Jesuíno fez um sinal para que os outros parassem, mas o silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer grito de guerra. Dentro de Bento, o conflito era uma tempestade ainda mais forte. Ele sentia o peso da medalha de prata contra o seu peito, um metal frio que representava anos de sangue e fogo no Paraguai. Eu não sobrevivi às trincheiras para morrer,
como uma caça no quintal de um covarde, ele pensou com os dentes cerrados. Ele se lembrava de cada soldado que viu cair ao seu lado, homens que morreram acreditando que estavam servindo a uma pátria que agora enviava assassinos para apagar sua história. A indignação queimava em suas veias, mas ele não permitia que a raiva nublasse seu julgamento. Ele sabia que o coronel Tristão apostava na sua inferioridade social para garantir sua morte silenciosa. Tristão acreditava que um homem negro, mesmo condecorado, seria incapaz de desafiar a estrutura de poder da província. O que o coronel não entendeu é que a guerra havia transformado Bento em algo que o sistema escravagista não sabia como processar: um cidadão de direito por mérito de sangue. O primeiro caçador caiu sem que um único tiro fosse disparado. Uma armadilha de corda rústica, mas construída com engenharia militar impecável, içou o homem pelo tornozelo no meio da neblina. O grito que ele soltou cortou a tarde como uma lâmina, desestabilizando a formação dos outros 4. Bento surgiu entre as árvores como uma aparição, vestindo a farda esfarrapada que ainda carregava o pó das batalhas do sul. Os disparos dos caçadores eram aleatórios e desesperados, atingindo apenas troncos e folhas. Bento usava o barulho dos tiros para se reposicionar, movendo-se com a fluidez de quem conhece cada centímetro daquela terra. Ele não queria apenas vencer o confronto físico. Ele queria destruir a moral daqueles homens. Ele queria que eles soubessem que estavam enfrentando um oficial do exército imperial, não um escravo em fuga. Inscreva-se no canal agora para acompanhar como Bento usou a burocracia militar para desarmar os mercenários do coronel. Esta não é apenas uma história de sobrevivência, mas de como a inteligência superou a força bruta em um Brasil que tentava esconder seus heróis negros. Fique conosco até o final, pois a revelação que Bento está prestes a fazer mudará as regras deste jogo mortal. Ao ver o segundo caçador imobilizado por um tronco atravessado no caminho, os 3 restantes vacilaram. O medo, essa doença que se espalha rápido entre homens de consciência suja, começou a paralisar seus movimentos. Foi então que Bento falou, e sua voz não era a de um cativo, mas a de um comandante que dá uma ordem final. "Vocês estão caçando um fantasma", disse ele, sua voz ecoando de um lugar impossível de localizar. Ele revelou que possuía os registros de óbito reais do fronte, documentos que provavam que o verdadeiro Teodoro de Alencar nunca pisou no Paraguai. Mais do que isso, Bento carregava as cartas originais que o coronel enviara ao comando militar, peças de evidência que configuravam crime de falsidade ideológica e traição ao Estado em tempos de guerra. Se aqueles homens o matassem, os documentos seriam entregues automaticamente ao general de divisão por contatos que Bento já havia estabelecido. Os caçadores se entreolharam, e a promessa de ouro do coronel começou a parecer muito pequena diante do risco de serem enforcados por traição. Bento não estava apenas defendendo sua vida. Ele estava expondo uma ferida aberta no coração do Império. Ele apresentou o documento que Tristão mais temia, uma carta de alforria assinada por um general de divisão por mérito de guerra. Naquele momento, o Estado não poderia mais rasgar a existência de Bento sem admitir que a vitória no Paraguai foi uma mentira jurídica. A percepção de que Bento conhecia cada passo que eles dariam naquela mata foi o golpe final na coragem dos mercenários. Eles perceberam que aquela não era uma captura comum, mas um suicídio coletivo contra um homem que dominava a arte da guerra. Bento não precisava matá-los. Ele só precisava mostrar que a autoridade dele emanava de algo muito maior do que as ordens de um senhor de terras desonesto. Um a um os caçadores recuaram, deixando para trás o homem que o coronel os enviara para destruir. O medo de enfrentar um veterano que sobreviveu ao inferno e voltou com provas contra a elite local foi mais forte do que a ganância. Eles fugiram pela mata, deixando para trás apenas o silêncio e a fumaça dos tiros desperdiçados. Bento estava sozinho novamente, mas agora o caminho para a cidade estava livre. Ele não correu. Ele caminhou com a dignidade de quem sabe que a verdadeira batalha ainda estava por vir, nos tribunais e nos cartórios. A estrada real, que deveria ter sido seu túmulo, tornou-se o palco do seu primeiro triunfo sobre a família Alencar.
Bento guardou a medalha, ajustou a farda e seguiu em direção à vila de Passo Fundo, carregando consigo a verdade que faria as estruturas da província tremerem. A notícia de que os caçadores haviam falhado chegou aos ouvidos do coronel Tristão antes mesmo do pôr do sol. Ele estava em seu gabinete, cercado por papéis que agora pareciam sentenças de morte. A arrogância que o acompanhara por décadas transformou-se em um pavor gélido. Ele sabia que Bento não vinha para buscar vingança com as mãos, mas para exigir justiça com as leis que o próprio coronel sempre manipulou. O confronto final não aconteceria na mata, mas no coração da burocracia imperial. Bento estava prestes a entrar no cartório da província e ele não estaria sozinho. O que o coronel não esperava era que o exército não estava disposto a deixar que um de seus heróis fosse apagado da história por um latifundiário covarde. O escândalo estava prestes a explodir, e as consequências seriam devastadoras para o nome Alencar. Mas havia uma última peça no tabuleiro que Bento ainda não conhecia. O coronel, em um ato final de desespero, havia acionado uma autoridade judiciária que estava acima de qualquer registro militar. Uma ordem de prisão por um crime que Bento nunca cometeu, mas que estava registrada nos livros negros da província. A liberdade conquistada no campo de batalha estava prestes a ser testada pela última vez. Inscreva-se no canal para não perder o desfecho desta investigação implacável. No próximo episódio, veremos o encontro cara a cara entre o escravo condecorado e o senhor desmascarado. O que acontece quando um homem que não existe nos livros decide escrever sua própria sentença? Deixe nos comentários qual você acha que será o destino final de Bento e do coronel Tristão. Bento respirou fundo, sentindo o cheiro de tinta e papel velho que vinha de dentro do prédio. Ele sabia que entrar ali era como entrar em um novo campo de batalha, onde as palavras eram tão letais quanto as balas. Ele tocou o registro militar em seu bolso e deu o primeiro passo para dentro do reduto do poder. A verdade estava pronta para ser gritada, e o silêncio do passado estava prestes a ser quebrado para sempre. Mas, ao cruzar o umbral do cartório, Bento percebeu que não era apenas o tabelião que o esperava. Sentado em uma cadeira de carvalho, com um sorriso sinistro e um documento oficial na mão, estava o próprio coronel Tristão de Alencar. O jogo ainda não tinha acabado, e a armadilha final acabara de ser armada. Bento conseguiria provar quem ele era antes que o sistema o engolisse novamente. O ar dentro do cartório da província era sufocante, carregado com o cheiro de papel velho e a arrogância de décadas de impunidade. O coronel Tristão de Alencar permanecia sentado, com a postura de quem ainda se julgava dono de todas as vidas ao seu redor. Ele não esperava que Bento sobrevivesse à emboscada na Estrada Real, mas sua mente ardilosa já havia preparado um segundo plano, caso a violência física falhasse. Bento parou diante dele, a farda esfarrapada contrastando com o luxo do gabinete. Mas sua presença emanava uma autoridade que o dinheiro não podia comprar. O silêncio entre os dois homens era um campo de batalha invisível, onde cada respiração pesava como uma sentença. O coronel, sem se levantar, bateu com o indicador sobre um papel timbrado que repousava na mesa de carvalho. "Você entrou aqui como um herói, mas sairá como um criminoso comum", disse o coronel, sua voz baixa e carregada de veneno. Ele apresentou um mandado de prisão por furto e insubordinação, alegando que Bento havia roubado a identidade de seu filho e desertado da fazenda. Tristão sabia que, no Brasil de 1866, a palavra de um senhor de terras valia mais do que o sangue de um soldado negro, por mais medalhas que ele ostentasse. O tabelião, um homem pequeno e trêmulo, observava a cena com o suor escorrendo pela testa, ciente de que estava presenciando um crime de Estado. O coronel exigiu que o registro número 412 fosse mantido como estava, com o nome de Teodoro de Alencar como o herói oficial de Passo Fundo. Ele estava disposto a subornar, ameaçar e destruir quem quer que fosse para manter a farsa que protegia a honra de sua linhagem. Bento, porém, não recuou um único centímetro. Ele conhecia o peso da verdade que carregava no bolso interno de sua farda. Ele olhou para o coronel não como um escravo olha para seu senhor, mas como um juiz observa um condenado que ainda tenta mentir.
Com um movimento lento e deliberado, Bento retirou o envelope lacrado, que continha as provas definitivas da traição de Tristão contra o Império. Este papel que o senhor assinou não tem valor diante da lei militar, afirmou Bento, e sua voz ecoou pelas paredes altas do cartório como um trovão. Ele explicou que, ao enviar um substituto sob falsa identidade para a guerra, o coronel havia cometido crime de lesa pátria. Se a farsa de Teodoro fosse mantida, o coronel estaria admitindo que conspirou para enganar o próprio imperador em tempos de conflito nacional. A tensão no recinto subiu a níveis insuportáveis, e o coronel sentiu pela primeira vez que o chão de suas terras estava se abrindo. Ele tentou rasgar o documento de Bento, mas sua mão parou no ar quando a porta pesada do cartório se abriu bruscamente. 2 oficiais do exército imperial, veteranos que haviam lutado lado a lado com Bento em Curupaiti, entraram no recinto com as espadas batendo contra as botas. Eles não vieram para prender Bento, mas para escoltar o homem que haviam aprendido a respeitar no meio do fogo paraguaio. O coronel empalideceu ao reconhecer um dos oficiais, um major que havia assinado os relatórios de bravura do soldado Teodoro. O major caminhou até a mesa, ignorou a presença do coronel e saudou Bento com uma reverência que deixou o tabelião boquiaberto. Inscreva-se no canal agora para não perder o desfecho desta queda monumental. Estamos revelando como a justiça brasileira, muitas vezes tardia, encontrou um caminho através da coragem de um homem que se recusou a ser apagado. Fique conosco até o minuto final, pois o destino do coronel e de seu filho covarde será selado de uma forma que a história jamais esqueceu. O major apontou para a caligrafia apressada que tentava esconder o nome de Bento sob a fraude de Teodoro. Ele declarou diante de todas as testemunhas presentes que o exército não aceitaria que a glória de uma batalha fosse roubada por quem nunca sentiu o cheiro da pólvora. O oficial exigiu que o tabelião fizesse a correção imediata e definitiva nos anais da província, sob pena de prisão por cumplicidade em fraude militar. O coronel Tristão tentou um último protesto, invocando suas influências políticas e sua riqueza. Mas suas palavras soaram vazias diante da autoridade militar. Ele percebeu que Bento não havia voltado apenas para ser livre. Ele havia voltado para desmantelar o império de mentiras que sustentava a família Alencar. O escândalo que Tristão tanto temia já estava começando a se espalhar pelas ruas da vila como um incêndio. O tabelião, vendo que o poder havia mudado de mãos, pegou a pena com os dedos trêmulos e mergulhou-a no tinteiro. Ele abriu o livro de registros na página 412 e, com uma caligrafia firme desta vez, escreveu o nome completo de Bento, onde antes havia apenas uma rasura. Bento não era mais apenas Bento. Ele era Bento de Tal, herói de guerra, cidadão livre por mérito de sangue e testemunha viva da infâmia dos Alencar. A queda do coronel foi rápida e impiedosa, como um castelo de cartas atingido por um vento sul. A notícia de que ele havia enviado um escravo para morrer em lugar de seu filho transformou a família em alvo de chacota e desprezo em todo o Brasil. O jovem Teodoro, o herdeiro que bebia conhaque enquanto outros morriam, tornou-se o símbolo nacional da covardia, tendo seu nome retirado de todas as listas de prestígio. Tristão de Alencar viu suas terras serem confiscadas para o pagamento de indenizações e multas por crimes contra o recrutamento imperial. A fortuna que ele acreditava ser eterna esvaiu-se em processos judiciais e na desonra que nenhuma quantia em ouro poderia limpar. Ele terminou seus dias isolado em uma pequena propriedade, assombrado pelo nome do homem que ele tentou enterrar em uma vala comum. Bento, por outro lado, tornou-se uma figura central na luta por reconhecimento e justiça no pós-guerra. Ele usou sua alforria por mérito e sua condecoração para abrir caminhos para outros veteranos negros que voltavam do fronte em situações semelhantes. Ele nunca buscou a riqueza do coronel, mas a dignidade de ter sua história contada sem rasuras ou mentiras. A justiça histórica é um processo lento, mas em casos como o de Bento, ela deixa cicatrizes que o tempo não consegue apagar. O registro número 412 permanece nos arquivos, um testemunho silencioso de uma época em que a vida humana era tratada como mercadoria,
mas também da força de quem decide lutar contra o sistema. Bento provou que a pele pode ser marcada pelas correntes, mas a alma de um guerreiro nunca pertence a um dono. O nome dele foi finalmente gravado nos monumentos militares, não como um substituto, mas como o homem que dominou o terreno e a própria liberdade. A vergonha de um sistema que trocava vidas de negros por honrarias de brancos foi exposta em praça pública, servindo de lição para as gerações futuras. Bento viveu o resto de seus dias sabendo que, naquela estrada real, ele não apenas salvou sua vida, mas resgatou sua própria humanidade. Esta investigação termina aqui, mas a história de Bento continua a ecoar em cada canto do Brasil, onde a verdade ainda luta para ser ouvida. O caso do Registro 4612 é um lembrete de que o poder pode tentar rasurar o passado, mas a memória da terra guarda os nomes daqueles que tiveram a coragem de enfrentar a tirania. Bento não foi apenas um soldado, ele foi o agrimensor que demarcou a fronteira entre a escravidão e a honra. Inscreva-se no canal e nos comentários diga qual deve ser o próximo caso investigado aqui, do Brasil. Sua participação ajuda a manter viva a memória daqueles que foram silenciados pela história oficial. Qual mistério do nosso passado você gostaria de ver revelado? Somente expondo o silêncio do passado, podemos entender as correntes do presente e caminhar para um futuro sem rasuras. Bento olhou uma última vez para a medalha de prata em sua mão antes de guardá-la para sempre. Ele sabia que sua maior vitória não foi no campo de batalha de Curupaiti, mas ali, naquele cartório empoeirado, onde ele deixou de ser uma mercadoria para se tornar um homem. A dívida de sangue estava paga, e o nome rasurado agora brilhava com a luz da verdade. Eu falo daqui, do Brasil, e a investigação de hoje está encerrada.